Boa noite, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, que a graça e o favor imerecido de Cristo esteja contigo nesta hora, que o Senhor te visite, te acompanhe, te abrace, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade na presença dEle, por mais um dia da graça e do favor dEle sobre nossas vidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor que tem nos mantido firmes na presença. Amém? Quantos ainda continuam perseverando, continuam vencendo a cada dia, lutando e vencendo de glória em glória. E é o Senhor Jesus que nos dá condições, né? É o Senhor Jesus que nos sustenta todos os dias. E gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 4, o versículo 18, ele diz assim: entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Em algumas versões diz assim: até a plena iluminação de um dia perfeito, até se tornar um dia perfeito. E assim a graça de Deus sobre as nossas vidas, Ele vai nos moldando, vai nos tratando, nos transformando, até que tudo em nós comece a se tornar um dia perfeito. Até que as circunstâncias das nossas vidas venham se tornando um dia perfeito. Até que aquilo que era escuridão vira luz. Até que aquilo que era trevas vira luz. Até que aquilo que era sombrio vira alegria de Cristo. Até que nos tornamos um dia perfeito. E assim é a transformação das nossas vidas em Jesus. E assim é a obra de Jesus também nas nossas questões. Porque hoje nós vivemos uma situação difícil, mas amanhã haverá um dia perfeito. Mas nós não tiramos os nossos olhos de Jesus, então nós temos a expectativa de viver algo novo todos os dias em Cristo. Nós temos a oportunidade de viver a cada dia algo novo em Cristo. Algo novo, novidade de vida, propósitos novos. O Senhor tem renovado a nossa fé, renovado as nossas forças, renovado as nossas expectativas. Então que você seja esse dia perfeito. Que você contemple esse dia perfeito. Seja e contemple aquilo que o Senhor tem para a sua vida também. Porque aquilo que era escuridão hoje é luz para a glória de Deus. E nós vamos nos tornando dias perfeitos. E eu acho muito lindo o que o Senhor fala sobre essa questão de cada dia brilhando mais. Significa que sempre haverá um brilho novo. E sabe quem traz esse brilho novo para nós? O Espírito Santo. A cada dia que Ele vem acrescentando nas nossas vidas, nós vivenciamos algo novo. A cada dia que nós renunciamos a algo de nós mesmos, Ele vem e acrescenta algo novo sobre nós. E a luz dEle vai resplandecendo em nós. Amém? Então que em nome de Jesus você possa viver algo novo do Senhor. Viva o novo do Senhor e seja cheio do Espírito Santo. Porque é do Espírito Santo que flui essa novidade de vida. É do Espírito Santo que flui essa renovação diária que o Senhor tem nos proporcionado. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo és Deus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver
queremos, nós te queremos. Nos torna, Senhor, um dia perfeito na tua presença, Deus. Tu és santo, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo, 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 seja renovado pelo Espírito de Deus. Seja renovado pelo Espírito de Deus. Seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele tem esse poder de nos renovar. Só Ele tem esse poder de nos transformar em dias perfeitos. Santo, santo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluias. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer,
até se tornar um dia perfeito. Até se tornar um dia perfeito, a obra do Senhor ela é completa em nós. Até nos tornarmos um dia perfeito. E nós vamos, e o Senhor vem acrescentando em nós do Espírito Santo, e Ele vem descendo como fogo, e acrescentando em nós, até nos tornarmos um dia perfeito. Até as nossas circunstâncias tornarem um dia perfeito. Você que está, às vezes, com a sua fé, a sua fé diminuiu por causa das circunstâncias, porque você está preso ao medo do que está acontecendo, preso à insegurança do que nós estamos vivendo. Tudo vai ficar bem, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai acrescentando em nós sobre os justos até nos tornarmos um dia perfeito. Então viva o novo de Deus a cada dia. Se o novo de Deus sobre a sua vida hoje é acrescentar a fé em você, é retirar o medo, então viva esse amanhecer do Senhor. Viva o que o Espírito Santo está acrescentando na sua vida. Não se prenda ao medo das circunstâncias. Você vai se tornar um dia perfeito para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que o Santo Espírito desce como fogo nesta noite, neste lugar, que Ele desça aí sobre a sua vida, que Ele desça sobre você, que Ele enche a sua vida nesta hora e retire todo o medo, toda a insegurança, toda a incredulidade do amanhã, a palavra diz, até que se torne um dia perfeito. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Faz todo medo desaparecer, Senhor, nesta noite. Nós te pedimos nesta hora, fazendo todo medo desaparecer. Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo e Ele é a nossa força. Então que em nome de Jesus você já possa contemplar a plenitude de um dia perfeito na sua vida. Amém? Glória a Deus, agradeço imensamente a oportunidade. Nós vamos receber o pastor Luiz Fernando, glorificando o nome do Senhor. Que essa palavra ela entre no seu coração, tenha alegria e receptividade à palavra de Deus, porque quando tem alguém ministrando sobre nós, quando nós ouvimos a palavra, significa que nós estamos ouvindo Deus falar. E se nós conseguirmos enxergar isso com mais temor, prestando atenção no que Deus quer falar, então sim, então a palavra penetra em nós, então a palavra transforma a nossa vida. Porque qual homem consegue resistir à palavra de Deus? Não é verdade? Então que Jesus te abençoe. Amém? Fique na paz. Boa noite, povo de Deus. Graça, paz do Senhor Jesus. Quantos amam a palavra de Deus? Hoje foi um dia muito especial para muitas pessoas, né? Aniversário da nossa querida Mana, da nossa querida Nenza. Alguns comemoraram um ano de namoro, outros casaram, né? O caso do G, eu nem sei pronunciar esse negócio, eu sei que é 2G, é G e G para lá, G e G para cá, mas amém. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, grandes coisas Deus tem feito. A gente tem visto que o prefeito está querendo decretar o lockdown e no lock não sei o que, e fecha igreja, abre igreja. Mas acima de todas as coisas, Deus está no controle e tudo vai continuar debaixo das mãos poderosas do Senhor. Nada foge do controle dele. Então, quero te pedir que você consiga viver o melhor de Deus nesse tempo, porque parece que não há como viver o melhor de Deus, mas nós temos visto pessoas comemorando, pessoas celebrando, essa é a palavra, a vida, celebrando Deus, celebrando as coisas que Ele tem feito, celebrando o ar que respira, celebrando o livramento,
celebrando o dia que se amanhece e que vai, e que mais uma vez o sol se põe. Então, antes de nós começarmos, eu quero orar contigo e pedir que Deus coloque isso em nossos corações, que eu e você possamos sempre encontrar motivo para celebrar, para festejar, para nos alegrar por grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos celebrar as grandes coisas que o Senhor tem feito, mesmo diante de tantas tragédias, mesmo diante de tantas notícias ruins. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, Pai. Então eu oro para cada vida que está me ouvindo e irá me ouvir, Deus, que eles possam celebrar a vida, celebrar o ar que respira, celebrar a família, celebrar o Deus que eles servem, celebrar, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo eles possam olhar com olhos atentos, olhar com olhos espirituais, e sempre encontrar motivos para celebrar. Celebrar o casamento, celebrar a família, celebrar os filhos, celebrar o trabalho, celebrar. Que nós sejamos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Oh, Pai, em nome de Jesus eu oro. Abençoa a Tua palavra, fala aos corações dos Teus filhos nessa noite. Em nome do Pai, Filho e Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém? Se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo o texto sagrado de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primeira Pedro, vamos ver o 15 também. 1 Pedro, versículo 15 e versículo 16. Eu estava aqui ajeitando as coisas para a live e pensei, Deus é bom, irmãos, porque na live pelo menos não dá para ver a nossa barriga, não dá para ver o quanto a gente está gordo, só as bochechas. Então a gente posiciona aqui para aparecer só o rosto mesmo e glória a Deus. E aqui embaixo a gente finge, a gente usa uma cinta, a gente esconde a barriga. Vamos ver se até o prefeito liberar a gente consegue perder esses quilos, né? Misericórdia. Saudade também, Vitória, saudade de todos. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Eu acredito que alguns já estão, igual os missionários, fazendo aqueles cultos clandestinos, né, irmãos? Tem gente fazendo culto clandestino, que eu estou de olho, tem gente fazendo culto clandestino, igual missionário. Apaga a luz, fica escondidinho. Mas graças a Deus, não estamos sendo alimentados, estamos sendo abastecidos pela palavra do Senhor. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Deus tratou o meu coração de fazer uma série de 3 ministrações que começou na sexta-feira passada, vai ser essa sexta e terminar na próxima sexta, se assim o Senhor permitir, com alguns temas específicos para tratar algo com a igreja, não só com a igreja, mas com aqueles que Deus levantou para os ouvir. Então, o tema dessas ministrações, o tema dessa série de 3 ministrações, de 3 sexta-feiras é permaneça. Então, na sexta-feira passada, nós falamos sobre permanecer inabaláveis. E hoje o Senhor separou como tema dessa ministração para que possamos refletir acerca da palavra do Senhor, permaneça santo. Então, em nome de Jesus, que você possa abrir os seus ouvidos, que você possa estar bem atento àquilo que o Senhor quer falar contigo nessa noite. Porque a ordem do Senhor para mim e para a sua vida é permaneça santo. A primeira coisa que nós precisamos entender acerca desse tema, aquilo que o Senhor quer tratar aos nossos corações, qual o sentido essa palavra santo, santidade, traz ao nosso entendimento, o que essa expressão significa para nós. Basicamente, de forma bem resumida, santidade é a mesma coisa que separar-se ou abster-se do pecado. Então, para que você entenda aquilo que Deus quer de você nessa noite,
Você precisa entender que aquilo que nós tratamos como santo, santidade, significa se separar, abster, afastar-se do pecado. E é interessante que quando nós falamos de santidade, de pecado, muitas pessoas acham ou dizem não saber distinguir o que é certo e o que é errado. O meu irmão, o pastor Pedro Paulo, PP, mais conhecido, ele sempre brinca que cristão é meio sonso. E é verdade, principalmente os jovens e os adolescentes. Os adolescentes e os jovens que estiverem ouvindo aí, coloca sua mãozinha, escreve a verdade, porque é verdade. Porque se você for parar para analisar, independente se você é cristão ou não, Deus te criou, amém? Você é criatura de Deus, você é feitura de Deus. E existe algo que o Senhor colocou em nós, todos nós, que independente de lei, independente se alguém dizer, independente se estiver escrito ou não, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos o que devemos ou não fazer. Mas o que nós mais ouvimos, vamos trazer principalmente agora para a igreja. Pastor, eu posso colocar piercing? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso fazer sexo antes do casamento? Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Mas se você for analisar essas perguntas, esses questionamentos, no fundo, a pessoa já tem a resposta. No fundo, a pessoa já sabe o que é certo, o que é errado. No fundo, a pessoa já sabe distinguir o que é pecado, o que não é pecado. Ela já sabe identificar que ela deve se separar, se afastar de algo ou não. Porque, queridos, você pode perceber, quando nós comemos algo ruim, quando nós sentimos um cheiro ruim, o nosso corpo automaticamente já nos dá sinal, isso não é bom para você. E se fizermos um pouquinho de esforço, nós vamos ver que nos relacionamentos, em muitas amizades, em muitas coisas das quais nós desenvolvemos e nos relacionamos, o nosso corpo, a nossa mente nos dá sinal, isso não é bom para você. Então todo ser humano, ele tem esse tino dentro dele dizendo, olha, isso não é bom, isso não é certo, isso não é correto, isso não é algo a se fazer. Então você precisa entender, nós precisamos entender para prosseguirmos nessa palavra, é que nós sabemos sim o que é certo, o que é errado, nós sabemos sim distinguir o que é pecado e o que não é pecado. O grande problema é que poucas pessoas tratam esse assunto com seriedade. Poucas pessoas, quando se trata de pecado, de santidade, trazem isso com um pouco mais de seriedade. Infelizmente, querido, e eu digo isso com muita tristeza, o que nós observamos hoje, seja no meio eclesiástico, seja na igreja, seja em qualquer denominação, ou até mesmo pessoas que não seguem igreja nenhuma, é as pessoas olhando para ela e pensando, não, o meu erro, a minha falha, o meu pecado é muito pequeno, é insignificante. Aí o que nós fazemos? Olhamos para a vida do próximo. Aí o que nós fazemos? Procuramos alguém que tem um pecado maior do que o nosso. Só que nós observamos na palavra do Senhor que as coisas são diferentes. O que nós precisamos entender é, querido, que nós precisamos levar muito a sério essa questão. Por isso que Deus separou essa série de mensagens. E por isso que Deus separou essa sexta-feira para falar para mim e para você, permaneça santo. Porque muitas pessoas não estão levando isso a sério. A palavra do Senhor vai nos dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Você pode marcar aí, se acompanhar, se você quiser. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a quais acercas vos declaro, como já antes vos disse, que os que vos cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora reflita comigo se isso não é uma verdade, se você já não passou por essa situação. Você contou uma mentira. Ninguém percebeu, as coisas foram indo, a mentira foi se espalhando. Aí de repente, a pessoa está do seu lado, traiu a esposa, traiu o esposo.
Automaticamente, qual é a sua atitude diante dessas coisas? Você viu fulano? Misericórdia, traiu a esposa. Não estou acreditando. Nossa, todo mundo falava que era uma benção, falava que era tão bom, falava que era um marido com uma esposa ótima. Traiu a esposa. Só que quando você olha para o texto de Gálatas, ele finaliza dizendo: aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas deixa eu te dar um susto. Deixa eu abrir os seus olhos hoje. O mesmo versículo que fala de homicídio, de emulações, de adultério, de fornicação, fala de mentira, fala de glutonaria, fala de dissensões. O que eu quero que você entenda é que o pecado que você considera pequeno, para Deus também tem o mesmo tamanho daquele que você considera como grande. E ambos farão com que A e B não herdem o reino dos céus. É por isso que eu disse que nós precisamos levar esse assunto de santidade tão a sério, porque nós achamos que nós somos santos. Nós achamos que vivemos e estamos permanecendo santos, só que Deus está falando através de lives, só que Deus está falando por meio da tua palavra, só que Deus está falando por meio de sonhos. Corrige, tira, pare. Não cometa esse tipo de coisa. E nós temos a incapacidade de olhar para os nossos defeitos, para os nossos pecados, por achar que são pequenos demais. Por achar que a pessoa que cometeu adultério precisa ser mais tratada do que nós. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que as prostitutas e os publicanos estavam entrando no reino dos céus. E os religiosos, os que conheciam a palavra de Deus, os que se diziam santos, os que se vestiam como santos, não estavam. Porque eles olhavam para o adultério, para a fornicação, eles olhavam para as porfias, eles olhavam para os homicídios, para a bebedice, dizendo: pecadores. Eles olhavam para as prostitutas e diziam: o reino dos céus não é para você. Eles ficavam na esquina olhando a vida de cada um, pensando e julgando no seu coração: pobres são eles, porque o meu lugar está garantido no céu. Mas aí você vai olhar e muitas vezes a mentira, muitas vezes as dissensões, as fofocas, as invejas fazem parte do nosso cotidiano. Querido, não se engane. Não é porque a pessoa bebe, não é porque a pessoa adultera que ela não vai ter uma chance. Não é porque nós não cometemos esse mesmo tipo de pecado, esses grandes pecados, que o nosso lugar está garantido no céu. As pessoas não veem, mas esse tanto de mentira que você está contando. As pessoas não veem, mas esse tanto de dissensão que você está causando, intriga, inveja. Tais que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Deus quer de nós é que olhamos para esse texto, é que olhamos para essas verdades e nós venhamos, como eu disse, santidade é abster-se, afastar-se dessas coisas. Mas eu tenho certeza que, não todos, mas alguns olharam para esse texto e pensaram: inimizades, porfias, emulações, iras, meu pecado não está aí não. Lu, então eu estou santo, eu estou salvo, porque lascívia não cometo, heresia não, inveja não tenho, glutonaria não, então eu estou salvo. Só que aí Deus, na sua grandeza e poder, deixa registrada a seguinte frase: e coisas semelhantes a essas. Sabe que coisas semelhantes a essas são? Essa que o Espírito Santo está testificando aí no seu coração. Sabe que coisas semelhantes a essas são? Essa que o Espírito Santo te mostrou aí agora, te fez lembrar que você faz, que você fez ou que está voltando a fazer. E ninguém sabe. E você está enganando a você mesmo. Cuidado, porque quem comete todos esses pecados, todas essas atitudes e coisas semelhantes a essa, ou seja, a lista é bem vasta, não herdará o reino de Deus. Então vem a pergunta diante de tudo que foi explanado: como então permanecer santo? Porque a lista é bem grande: ira, dissensão, inveja. E se nós formos olhar por causa de quem nós somos falhos, constantemente nós tropeçamos em algo.
Constantemente nós esbarramos com alguma dessas coisas. Como então permanecer santo? Aí a palavra de Deus, mais uma vez rica, ela vem trazer para nós uma seguinte verdade em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Como então permanecer santo? Esse processo se consiste basicamente em duas etapas. A primeira já foi realizada. Pode colocar uma palminha aí na live, por favor, porque a primeira parte já foi feita. Você já pode dar uma relaxada, porque de duas etapas, 50% já foi concretizado, já foi realizado. Lu, que parte foi essa? O sangue de Jesus sendo derramado no madeiro para justificar o meu e o seu pecado. Então hoje nós somos santificados, lavados e justificados pelo sangue de Jesus. Porque um dia ele olhou para nós e disse: eu preciso derramar meu sangue, eu preciso ir até a cruz, eu preciso pagar o preço por eles, porque sem esse sacrifício eles não herdarão o reino de Deus. Porque sem sacrifício eles continuarão com o título de pecadores. Então, a primeira parte, a primeira etapa deste processo já foi feita, não por nós, mas por Jesus, onde ele nos justificou por meio do seu sacrifício, onde ele nos justificou por meio do seu sangue. E qual é o segundo processo, qual é a segunda etapa, qual é o segundo passo então? Gradual e progressivo. Se você estiver perto de alguém, só para a gente não perder o costume, fala com alguém aí, gradual e progressivo. O que isso quer dizer? Quer dizer, querido, que por mais que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, nos garanta a salvação, tem a nossa parte. Lembra aí comigo de quando você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ninguém te segurava. Os dados inflamados, como os pentecostais gostam de dizer, os dados inflamados do inimigo, nenhum nos acertava. Nós desviávamos e os dados não vinham e podia se levantar quem fosse, que nós permanecíamos firmes. Podia levantar a mulher mais bonita que nós nem olhávamos para o lado. Podia levantar o homem mais gato que você não dava a menor confiança. Podia se apresentar os pratos mais maravilhosos do mundo que você olhava apenas para o Senhor. Mas como eu disse, esse processo de permanecer santo ele é gradual e progressivo. Ou seja, ele é aos poucos, ele é devagar e ele é para frente. Só que você vai olhando, e todos nós passamos por isso, e vamos vendo que aquela pessoa que havia se convertido, ela vai perdendo um pouquinho de força. Parece que o seu combustível vai acabando, parece que o seu fogo vai diminuindo, e aquilo que não chamava mais atenção, aquilo que não atraía os seus olhos, parece ser um pouco mais atraente. Aquilo que ele não dava confiança, aonde o seu foco estava apenas em Deus, ele começa a olhar um pouquinho para o lado, ele começa a dar ouvidos àquilo que a pessoa está dizendo, ele começa a responder alguns chamados no WhatsApp, ele começa a olhar para o Tinder com outros olhos, dizendo: vou dar só uma futicadinha aqui de leve. E sem perceber, aquele que permanecia santo, ele já não está mais. Porque a santidade, permanecer santo, é um processo, uma etapa gradual e progressiva. Jesus pagou um preço, mas todos os dias nós temos que lutar para permanecer santo. Para pensar só hoje, a quantidade de vezes que você teve a oportunidade de não permanecer santo. Só hoje a quantidade de oportunidades que você teve de abrir mão de tudo isso que está sendo ministrado. Ou quem sabe você está me ouvindo e de fato consumou essa verdade e não permaneceu santo diante das situações que apareceu. Porque são tantos convites, são tantas aflições, são tantas coisas que a gente acaba deixando de permanecer
santo. Então o sangue do Senhor nos justifica. Mas nós temos que lutar todos os dias para permanecer santo. É engraçado que eu sempre lembro de algumas histórias. Eu joguei vôlei, então eu conheci muitas pessoas. E um amigo meu, logicamente que eu não vou falar o nome para não denegrir a imagem da pessoa. Uma vez ele estava saindo para balada e ele colocou uma aliança de casado no dedo. Eu falei, ô, gente boa, onde o Senhor arrumou essa aliança de ouro? Porque você é solteiro, você sabe disso, né? Mulher imaginária, esse negócio não funciona muito legal, não. Ele falou, não, deixa eu te contar um negócio. Quando eu coloco essa aliança aqui, as mulheres ficam doidas. Eu falei assim, mas isso não era para afastar? Ele falou, não, pelo contrário, isso é um chamariz. Então nós temos que vigiar constantemente. Porque você fala, eu casei, estou salvo, estou tranquilo. Não, eu sou pastor, eu estou imune. Lute todos os dias para permanecer santo. Irmãos, você se converte. Você pode ser a pessoa mais feia, desculpe falar isso aqui. Você pode ser a pessoa mais judiada do planeta. Josué, eu não vou falar de você hoje, tá? Porque na live tem outras pessoas. Não vou falar de você. Eu te amo em Cristo Jesus. Você é a pessoa mais linda para Cristo. Você pode ser a pessoa mais judiada do planeta. Você se converteu e decidiu permanecer santo? Pode ter certeza, irmãos. A Jezabel vai se levantar. Pode ter certeza que a mulher mais bonita do mundo vai aparecer, te chamar de lindo, te chamar de gato e te chamar disso. Você pode ser pobre, você pode não ter carro, você pode não ter condições de pagar um hambúrguer no Luiz. Mas faz um voto com Deus e dizer que vai permanecer santo para você ver. O quanto de convite, o quanto de proposta não vai aparecer para você. Mas Deus hoje nos chama para permanecer santo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 28, versículo 36, de forma resumida vai falar de como o sacerdote deveria se vestir. E você vai ver que vai falar mais especificamente de Arão. E fala de um utensílio que chama bastante atenção, uma lâmina de ouro, com um escrito, com uma expressão, com uma frase que ficava na sua fronte, ficava na sua testa presa, bem visível para as pessoas verem, onde essa expressão estava na testa de Arão para onde ele fosse, dizendo, santidade ao Senhor. Só que sabe o que é interessante? Essa passagem de Êxodo ela é muito bonita porque faz uma série de analogias com a pessoa de Cristo, com a santidade e dentre outras coisas escatológicas. Mas não era só um enfeite, um adorno para o sacerdote. Não era só mais um utensílio. Imagina você andando pelas ruas e todos que olhassem para você vissem a seguinte expressão, santidade ao Senhor. Arão, mais do que colocar esse utensílio, mais do que cumprir esse mandamento do Senhor, ele tinha que mostrar para as pessoas, eu não tenho apenas isso na minha fronte, eu tenho que viver essa verdade. Ele tinha que mostrar para as pessoas que estavam o observando, dizendo, olha, não é apenas uma lâmina de ouro, não é apenas uma expressão, eu tenho que vou me esforçar e estou me esforçando para viver essa verdade, permanecer santo. E mais do que isso, Arão tinha que se esforçar e permanecer, assim como o sacerdote santo, diante de Deus. Deixa eu dizer uma verdade agora, principalmente para você cristão, para você que prega, para você que faz louvor, para você que tem alguma coisa relacionada ao púlpito, relacionada às coisas de Deus. Cuidado. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o temor desses homens era muito grande, porque se eles se apresentassem diante de Deus de qualquer maneira, eles eram fulminados. Se eles se apresentassem diante de Deus de qualquer forma, eles eram fulminados. Eles morriam na hora. Se eles se apresentassem diante de Deus sem cumprir os mandamentos, se eles se apresentassem diante do altar de Deus impuros, se eles se apresentassem diante de Deus com pecados, eles eram fulminados. Aí nós olhamos para isso,
Fazemos uma vez e não vemos nada acontecer, pensando, santidade ao Senhor, nada. Aí nós fazemos mais uma vez, olhamos e o fogo não cai do céu, não somos fulminados, não passamos nem mal. Santidade ao Senhor, nada. Vou lá cantar bonitinho, tá bom. Vou ensaiar uma ministração, ler um salminho aqui, tá bom. Não, vou pegar uma pregação pronta na internet, falar uns aleluia, um glória a Deus, mudar minha voz, tá bom. Santidade ao Senhor, nada. E eu danço muito bem, que me consagrar, jejuar. Só que nos nossos dias acontece algo pior do que ser fulminado, pior do que morrer. É que todos os dias nós estamos no altar, de fato. Todos os dias você vai lá e louva, e você canta, e você prega, e faz, acontece, e dança. De fato o fogo não cai, de fato você não é fulminado. Só que acontece algo pior, na minha concepção. Todas as vezes que você vai lá, Deus não está. Todas as vezes que você pisa no altar, Deus não está. Todas as vezes que você se apresenta, Deus se retira. Eu te pergunto, até quando você vai continuar dessa forma? Até quando você vai continuar se apresentando ao Senhor dessa forma? Deus quer mais do que vestes, Deus quer mais do que Bíblia, Deus quer mais do que uma expressão, santidade ao Senhor. Ele quer que vivamos, Ele quer que nos apresentemos a Ele em santidade. Por isso a ordem do Senhor para mim e para você nessa noite é: permaneça santo, porque o sacerdote só entra no lugar santíssimo. Deus só se manifesta diante do altar. Deus só se manifesta no lugar secreto se houver santidade. Por isso permaneça santo diante das pessoas. Por isso permaneça santo diante de Deus. Por isso permaneça santo. O sacerdote tinha que cumprir uma série de ordenanças, de mandamentos para poder chegar diante de Deus santo. Tinha que se lavar, tinha que se limpar, tinha que se purificar, tinha que trocar de roupa, tinha que fazer isso, aspergir o sangue. E era Deus dizendo para ele: olha, você quer que eu me manifeste? Você quer que eu derrame a minha glória? Você quer que eu caia fogo do céu e consuma esse holocausto? Tem que se apresentar diante de mim santo. Por isso sacerdote, por isso missionário, por isso evangelista, por isso pastor, por isso você que louva, qualquer um que está me ouvindo, quer ver manifestado o Senhor na sua vida, apresente-se santo, permaneça santo, permaneça santo. Só que eu sei que isso é muito difícil e eu custei a entender isso porque em alguns momentos eu pensava: vale a pena fazer isso não, gente. Porque eu não sei se você compartilha da mesma opinião do que eu, mas não tem momento que você olha para tudo quanto é lado e fala assim: por que sou eu que estou fazendo isso, gente? Não tem momento que você olha para sua família e tá aquela bagunça e fala: não, só eu vou permanecer santo. Aí você olha para a sociedade e você pensa: Jesus, o que está acontecendo com o mundo? Aí você olha para o seu ciclo de amigo e é um pior do que o outro. A pessoa te apresenta a namorada num dia, no outro já mudou. Aí você vai cumprimentar um com o nome da outra, aquela confusão. Você fala: gente, o que está acontecendo? Você não sabe nem mais com quem conversar, aonde ir, com quem ir. Então você olha ao redor e pensa: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena permanecer santo? Será que vale a pena esse sacrifício todo? Principalmente quando nós olhamos para a igreja, nós pensamos: meu Deus, quantos escândalos! Quantas coisas acontecendo! Eu não vou pagar o preço, não. Eu não vou fazer isso, não. É perda de tempo. Só que quando nós olhamos para o texto que nós lemos inicialmente, Pedro vai dizer isso. E eu quero ler novamente contigo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu quero dizer algo aqui, mas você precisa tomar com bastante atenção. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos esforçar para ser santo, e eu não estou dizendo que as pessoas não devem olhar para nós e termos como exemplo. Só que Pedro está dizendo o seguinte aqui: olha, vocês têm que seguir o padrão, o exemplo maior de vocês, o padrão maior a ser seguido é de Cristo.
Por isso ele diz: sede santo como aquele que vos chamou. O padrão, o exemplo sempre vai ser Cristo. Quando Paulo vai dizer, olha para mim, sede iguais a mim, sede meus imitadores, ele está dizendo, porque eu sou imitador de Cristo. Ele não está dizendo, olha para mim porque eu sou perfeito. Ele está dizendo, eu imito a Cristo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o exemplo, a forma, o patamar é Cristo. Então, querido, por mais que olhemos a sociedade, os amigos, a família e até mesmo alguns exemplos da igreja e pensemos, não vale a pena, olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é a forma, ele é o padrão a ser seguido. Porque quando nós olhamos para Cristo, aí nós ganhamos força e dizemos, não, eu vou permanecer santo. Porque Cristo também foi tentado. Porque o diabo também tentou a Cristo, mas ele permaneceu santo. Os religiosos tentaram a Cristo, as pessoas tentaram a Cristo, até mesmo os discípulos tentaram a Cristo em muitos momentos, mas ele não se irou. Mas ele não blasfemou, mas ele não caiu em tentação. Ele permaneceu santo. Por isso nós precisamos olhar para ele. Sede santo como aquele que vos chamou. Sede santo como aquele que vos chamou. É fácil? Não é. É um processo simples? Jamais. É um processo tranquilo? De forma nenhuma. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você está na igreja até hoje, possivelmente você passou. Deus já cobrou de você algo que você imaginou que nunca iria viver sem? Irmãos, eu passei por uma situação um dia na minha vida que eu falei, não, é pegadinha. Não, onde que está a câmera? Onde que está o Ivo Holanda? Isso é pegadinha, não pode. Tava tranquilo. Fizemos algumas reportagens no Tribuna, na época eu jogava vôlei. E eu me achando, irmãos, Tribuna de Minas, capa do jornal, falei, nossa, tô bombando demais, jogador de vôlei. E o quadro era o seguinte, para você entender, você que não me conhece. Nós havíamos classificado para a Superliga. Por anos a gente já havia jogado campeonatos menores aqui em Juiz de Fora, jogado Campeonato Mineiro, jogado alguns campeonatos de menor expressão. E nós classificamos para a Superliga, eu estava felizão. E essa imagem até hoje está na minha mente, porque eu fiz o último ponto da classificação e eu pensei, nossa, estou bombando. E de repente o técnico me chamou e falou, olha, agora a gente está em outro patamar, agora as coisas vão acontecer, as coisas vão melhorar, o salário, a visibilidade, a Superliga passa no Sport TV. Olha, irmão, Sport TV, nossa. E sabe o que aconteceu? Eu parei de jogar. Porque havia chegado o tempo onde Deus queria algo de mim diferente. Às vezes a gente não entende. E eu vou te falar a verdade, a gente nem quer. Mas existem algumas coisas que Deus precisa tirar de nós para permanecermos santo. Ah, Lu, mas o que tem de mais nisso? Como eu disse, lá em Gálatas 5, quantos pecados que nós achamos que não, isso é bobagem. Mas quem sabe Deus precisou que eu vivesse isso tudo e parasse, porque talvez a vaidade, o orgulho, a soberba dominasse meu coração e o propósito dele não se cumprisse na minha vida. Deus está moldando, Deus está trabalhando, Deus está cobrando algumas coisas de pessoas. Só que infelizmente muitos ainda têm lutado. Infelizmente muitos têm achado bobeira. Infelizmente muitos têm achado exagero. Não vou abrir mão disso não. Não, eu não consigo viver sem isso. Não, eu não consigo viver sem minha cervejinha. Nossa, eu não consigo viver sem meu cigarrinho. Não, eu não consigo viver sem isso. Nossa, eu não consigo viver sem aquilo.
Nossa, eu não consigo viver sem esse relacionamento. Eu não consigo viver sem ver pornografia. Eu não consigo viver sem passar tantas horas na frente da televisão, do celular. Eu não consigo viver sem esse vício. Eu não consigo viver sem A. Eu não consigo viver sem B. Só que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 vai nos dizer: não vos veio sobre si tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Quando o Espírito Santo, quando Deus nos cobra algo, quando Ele tira algo de nós, entenda isso. Ele coloca algo infinitamente melhor. Quando Deus tira algo que para você é indispensável, quando Deus tira algo que para você vai acabar a sua vida, Ele coloca algo infinitamente melhor. Sabe qual é o processo que Deus faz na nossa vida? Um processo de desintoxicação. O que consiste esse processo de desintoxicação? É tirar tudo aquilo que nos faz mal. E parece que aquilo vai nos destruir. Ele vai tirando algumas coisas aos pouquinhos. Não é de uma vez, é aos pouquinhos. E parece que nós vamos morrer. E parece que não vamos conseguir viver sem aquilo que Deus está tirando. Mas sem perceber, Ele vai colocando algumas coisas que vai te fortalecendo. Mas sem você perceber, Ele vai te enchendo com algo que vai te mudando. Ele vai te preenchendo com algo que vai te fortalecendo. Ele vai te preenchendo com algo que vai te trazendo alegria. Ele vai te trazendo algo que vai mudando a sua vida sem perceber. E Ele faz esse processo de desintoxicação. Tira o que te faz mal e coloca o que te faz bem. Tira aquilo que te faz mal e coloca aquilo que te faz bem. Então Ele vai tirar o vício. Ele vai tirar a bebedice. Ele vai tirar a mentira. Ele vai tirar a fornicação. Ele vai tirar a prostituição. E vai colocar o Espírito Santo de Deus. E nele há gozo, e nele há alegria, e nele há vida, e nele há salvação, e nele há felicidade, e nele há amor verdadeiro. Ele é tudo em nossas vidas. O meu pedido nessa noite é que o Espírito Santo possa te encontrar. E que Ele possa fazer esse processo de desintoxicação na sua vida. Existem coisas que precisam sair. Existem coisas que precisam ser tiradas. Mas pode ter certeza que aquilo que sair não vai fazer falta, porque Ele vai preencher com algo melhor. A tua presença, a tua glória, o teu poder, a tua majestade. É tempo de mudarmos. É tempo de vivermos diferente. É tempo de permanecer santo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu quero encerrar essa ministração aqui hoje. Que você possa ter entendido aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Permaneça santo. Não vai ser fácil. Vai ser um processo longo e diário, mas necessário. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu quero orar contigo nessa noite. Quero orar por você nessa noite. Pedindo ao Espírito Santo de Deus que te ajude. Pedindo ao Espírito Santo que te fortaleça. Pedindo ao Espírito Santo que faça esse processo na sua vida. Para que você de vez por todas deixe Ele tirar aquilo que te faz mal, tirar aquilo que você acha que não consegue viver sem e colocar aquilo que você mais precisa e colocar aquilo que você mais necessita, a presença dEle. Amém? Aonde você estiver aí, da sua maneira, se você tiver mais liberdade, coloque-se de joelho, feche os seus olhos, fique à vontade. Se você não puder, porque estiver em trânsito ou no trabalho, apenas se ligue no Senhor em oração. Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos, te louvamos mais uma vez, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Te louvamos, te agradecendo, Pai, porque o Senhor ainda é um Deus de misericórdia e graça e não desistiu de nós.
Obrigado, Deus, por essa série de ministrações, onde o Senhor tem gritado aos nossos ouvidos para permanecermos inabaláveis. Onde o Senhor tem gritado mais uma vez aos nossos ouvidos que é tempo de permanecermos santos. Diante de uma sociedade tão deturbada, diante de um mundo tão confuso, diante de tantas coisas que têm acontecido, diante de tantos banquetes que têm se levantado, se apresentado diante de nós, o Senhor ainda quer que a tua igreja, o Senhor ainda quer que os teus filhos, o Senhor ainda quer que as suas criaturas permaneçam firmes e santos. Por isso, Deus, eu oro por cada vida. Por isso, Deus, eu oro por onde essa live for, que as pessoas possam ser encontradas pelo Teu Espírito, que as pessoas tomem posse dessa verdade e que as pessoas decidam, Deus, permanecer santo, que as pessoas recusem os pratos oferecidos pelo mundo e permaneçam diante do Senhor inabaláveis e santos como sacerdotes diante do seu altar, porque assim o Senhor se manifesta, porque assim o Senhor se revela, Pai. Eu oro, meu Deus, por cada vida, por cada família, que todo vício, que toda bebedice, oh meu Deus, que toda glutonaria, que toda mentira, que toda dissensão, que todo espírito de ira, que tudo aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 19 ao 21, que todos esses frutos da carne, meu Deus, eles não façam parte da nossa vida. Que todos esses pecados, meu Deus, nós venhamos lutar constantemente para nos abster, para nos afastar deles. Em nome de Jesus. Habite dentro de nós. Que o Senhor a cada dia mais tire o que nos faz mal e acrescente aquilo que nos faz bem, a Tua presença, a Tua glória. Em nome de Jesus. A Ti oramos, a Ti agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Que Deus possa ter falado contigo mais uma vez. Que você possa ter entendido a vontade do Senhor mais uma vez aos nossos corações. Se Deus quiser, sexta-feira estaremos aqui mais uma vez para encerrarmos essa série de 3 ministrações com o tema Permaneça, onde Deus falou para permanecermos inabaláveis e hoje o que Ele quis de nós foi que permanecêssemos santos. E se Deus quiser e assim permitir, na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente para falar a respeito da palavra do Senhor. Amanhã nós teremos mais uma live, sábado, com o nosso pastor Pedro Paulo, com a nossa irmã Thalita. Não deixe de assistir, faça um esforcinho. Mais uma vez nós pedimos, entra lá no Facebook, curta, compartilha, entre no nosso canal do YouTube, visualize, compartilhe, faça com que essas lives alcancem o maior número de pessoas, para que a glória de Deus, para que o reino de Deus possa expandir e que cada dia mais pessoas possam ser alcançadas pela presença de Deus. Amém? Eu agradeço pela presença de todos. Tenha uma sexta-feira abençoada. Celebre essa sexta-feira, celebre o seu fim de semana, celebre com as pessoas que estiverem ao seu redor, celebre a vida, celebre tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu dia. Amém? Fique com Deus, fique em paz. Fé.